Para algumas pessoas, em determinados momentos da vida, pensar na morte como única saída para uma situação de sofrimento intolerável talvez pareça a única solução possível. Quando uma pessoa se sente no limite, de tal forma angustiada, desesperada e sem esperança, é compreensível que considere que prescindir do direito de viver, apesar de constituir uma solução permanente, parece ser a melhor saída. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o suicídio encontra-se entre as 10 primeiras causas de morte, sendo que por cada suicídio ocorrem em 11 tentativas sem sucesso. Cerca de 20% das pessoas que tentam suicidar-se, se não procurarem ajuda especializada, repetem a mesma ação no prazo de 1 ano, aumentando a probabilidade de eventual morte por suicídio. Cerca de 10% de todas as tentativas de suicídio são mortais. Procurando entender esse assunto, a reportagem da TV Cultura foi até um consultório, onde conversou com uma psicóloga, tentando buscar os motivos que podem levar o ser humano a tomar tal medida drástica. Você sente, às vezes você sente essa angústia, toda essa tristeza, esse desânimo de viver e ao mesmo tempo você não tem uma liberdade. Então, é difícil porque não há ambiente, porque é considerado um assunto proibido e ao contrário, né? Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente esclarece e assim, como a gente vai buscar ajuda, né? Se a gente não conversar, se a gente não souber o que está acontecendo. E essa questão hoje, pelo que vocês especialistas têm analisado no comportamento de um modo geral, ele tem afetado pessoas de baixa idade, média idade, ou não tem escolhido uma idade específica para isso acontecer? Então, não tem uma idade específica para isso acontecer, mas tem aumentado na faixa etária dos adolescentes. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Por ter essa faixa etária, né, está sendo mais vista para ter uma atenção especial, o que pode ser os fatores que desencadeiam esse sentimento, esse desejo na vida do indivíduo? De maneira geral, sempre uma sensação que não tem solução, que eu não vou conseguir, nunca vou conseguir ter algo bom na minha vida, ou um sentimento muito negativo, assim, eu atrapalho, eu sou ruim, eu não tenho um conserto, né? A minha família ou aonde eu vivo vai ficar melhor sem a minha presença, as pessoas vão ficar bem sem a minha presença, então são esse conjunto de sentimento, não tem jeito, os adolescentes são mais vulneráveis por conta da imaturidade, eles ainda estão aprendendo a lidar com sentimentos, então assim, vive todos os sentimentos de maneira muito intensa, então isso que acaba agravando um pouquinho, né? E são impulsivos e acaba não percebendo o tamanho da gravidade das consequências das próprias atitudes, né? As modificações hormonais, de certa forma, também contribuem nesse processo? Eu já acho que é mais no sentido da maturidade social, que antes você tem um monte de comportamento que se permite, que se pode, e a partir do momento que você já está grande, já é adolescente, você é responsável por várias coisas, né? É cobrado de uma maneira diferente, e isso às vezes o adolescente não consegue lidar muito bem, né? A própria visão de si mesmo, a visão como as outras pessoas, a sociedade o vê, então é um conjunto de fatores, não só a questão dos hormônios, da maturidade sexual, mas é o conjunto, né? O meu papel na sociedade, minha importância nesse lugar, esses fatores são mais relacionados, né, com a questão do suicídio, ou da depressão, do desistir de viver, né? E, de repente, filmes, alguma coisa que a pessoa assista, leia, jogos, de certa forma isso também fomenta essa ideia, ou isso também é um tabu que as pessoas colocaram de que amizades, assistir filmes com essas questões de violência e tudo mais fomenta? O que os especialistas dizem nesse sentido?
Obviamente, assim, tudo que faz menção à violência, à vida e à morte, então, assim, vai dando um significado a isso, né? E às vezes vai banalizando a própria vida. Outras coisas passam a ser mais importantes que a própria vida. E é uma inversão de valores, né? Nesse sentido, não é positivo, né? Mas o que é o fator mais negativo é o acesso ao tipo de informação. Então, às vezes, a gente está com alguns pensamentos nesse sentido suicida e tal. Então, assim, por conta do acesso livre à internet, a gente consegue ter acesso a todas as coisas, inclusive a essa temática, né? E, infelizmente, tem vários sites, blogs que fomentam e incentivam esse tipo de atitude, né? Como se fosse algo positivo e que o suicídio ele não é a solução dos problemas, né? É uma falsa ideia que existem outras formas de estar resolvendo. Só que assim, como é um assunto tabu, então a gente acaba não conversando, né? Que existem outras formas de solucionar e acabar com aquele sentimento negativo e ter uma vida saudável, feliz, produtiva.